verso 5 ao verso 8. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Desanimes, ó coração, Deus velará por ti. Põe tua angústia na sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Nas horas negras de angústia e dor, Deus velará por ti. No doce abrigo do seu amor, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Quando em tristezas e provações, Deus velará por ti. Nas amarguras e tentações, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Seus ternos braços te estende e vem, Deus velará por ti. Nele acharás teu descanso e bem, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti por toda a vida, na dor, na lida. Sim, não te deixará. Deus cuidará de ti. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e condicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Estamos nos reunindo de forma fora do nosso padrão habitual. Isso se dá por consequência das muitas chuvas que têm caído na nossa região. E a chuva trouxe muitas consequências à nossa comunidade e à nossa igreja local. Mas, entretanto, todavia, hoje é dia do Senhor e nós elevamos os nossos olhos para os montes. Afinal de contas, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Assim como diz o salmista no Salmo 121, verso 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Hoje, apesar de toda a tristeza, de todo o desconforto, apesar de toda a situação que está ao nosso redor, nós nos voltamos para Ele, porque cremos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Cremos que o Senhor tem um propósito em tudo isso, apesar de muitas vezes não termos as respostas claras. Gostaria então que nesse momento você curvasse sua cabeça, você pudesse orar comigo. Em seguida, nós iremos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, iremos revisitar um texto bastante conhecido dos irmãos. Curva sua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque tu és bom, porque tua bondade dura para sempre. Louvamos o teu nome, porque tu és o nosso rochedo, a nossa esperança, a nossa confiança. E te pedimos, Senhor, que tu continues a nos abençoar, que tu possas nos ajudar, Senhor, em meio a todo esse caos, em todas as perdas, em toda tristeza, que tu possas ser a esperança do teu povo, que tu possas suprir o teu povo, e que tu continues a usar o teu povo, Senhor, pois foi por meio dessa calamidade que muitos foram visitados por ti, Senhor, através do cuidado, do zelo, da ajuda, da presença de alguém que teme a ti. Louvamos a ti, Senhor, por todos aqueles que colocaram as suas vidas em risco, que estiveram ali nas casas, ajudando as pessoas a proteger os seus bens, cuidando das pessoas, ajudando seus vizinhos, seus parentes, até mesmo aqueles que eram seus desconhecidos. Também te louvamos o nome por todos aqueles que se mobilizaram a ajudar, fazendo alimentação, levantando donativos. Louvamos aqueles que também se colocaram em oração para te intercederem, para pedirem, para clamarem. Também te agradecemos por todos aqueles que têm também colocado os seus bens por meio de ofertas ao teu serviço, Senhor, que tu nos ajudes para ajudarmos não apenas a nossa igreja local, mas a nossa comunidade. Abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, consola, conforta. Tu és o Deus das nossas vidas e nós, mais do que nunca, precisamos de ti. Assim te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, esse é aquele texto conhecido porque Jesus, ele acalma a tempestade. Bom, nós não passamos por uma tempestade propriamente dita esses dias, entretanto, é mais material para nós esse texto do que talvez antes. Afinal de contas, a gente está sofrendo na pele as consequências das muitas chuvas. É como se, de fato, uma tempestade tivesse caído na nossa vida, nós perdemos o controle, nós não temos mais a certeza do dia de amanhã, muitos estão se questionando como é que vai ser, muitos estão desesperançados porque aquilo que demoraram para juntar e construir durante a vida foi tomado e levado em poucos minutos. De fato, a tempestade ela se formou e ela destruiu planos, projetos, sonhos
No Evangelho de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, a palavra diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, em determinado momento do ministério de Jesus, ele quis se deslocar de um local para outro e pediu para os discípulos que isso fosse feito por meio da condução de um barco. Jesus provavelmente estava cansado, se deitou para dormir. Lá dentro do barco estavam seus discípulos, e no meio dos discípulos tinham 4 que eram homens experientes do ramo da pesca, sabiam lidar perfeitamente com um barco e com as intempéries trazidas, né, pela relação do barco com o mar da Galileia. Entretanto, aquele dia foi bastante peculiar, porque levantou-se uma tempestade, formou-se grandes ondas, o vento estava muito forte, de tal forma que até mesmo para aqueles homens experientes, a situação ela estava desconfortável e calamitosa. Eles estavam com medo da morte, com medo do barco ir a pique e afundar, com medo de que ali fosse o momento decisivo da vida. E aí, muito provavelmente, eles deixaram Jesus dormindo até o momento em que eles perceberam que não tinha nada que humanamente fosse feito que pudesse tirá-los daquela situação. Muito provavelmente, aqueles 4, juntamente com os outros discípulos, fizeram tudo que estava ao seu alcance e com as suas forças para que aquela situação ela fosse revertida. Mas não deu. Não deu. Apesar de toda experiência, apesar de toda força, apesar de toda vontade, aquele dia estava mostrando para eles a sua pequenez, a sua finitude, a sua incapacidade, as suas necessidades. E naquele dia foi provado para eles que se não fosse a intervenção de Deus, eles teriam morrido. Mas a tempestade surgiu da hora para outra. Ninguém planejou, ninguém programou. A programação era sair do ponto A e chegar no ponto B com o conforto e a comodidade do transcurso ali dentro do rio. É assim que acontece, né, meus irmãos? Na vida da gente, na vida real. O dia mau ele chega sem avisar, a calamidade chega sem nos dar condição nem tempo para a gente se preparar para ela. De tal forma que os últimos 3 dias foram muito tristes mesmo. A gente viu coisas horríveis, a gente viu pessoas perdendo tudo, a gente viu situações assim totalmente desesperadoras, e nós não temos respostas prontas. Nós não sabemos, muitas vezes, ajudar as pessoas além daquilo que a gente pode fazer dentro das nossas limitações. É como se, de fato, assim como naquele momento na vida dos discípulos, uma tempestade tivesse se levantado nas nossas vidas. É aí, então, que eu gostaria de destacar o primeiro ponto desse texto, porque muitos acham que estar a serviço de Jesus é garantia de que tudo vai dar certo. Muitos acham que ter Jesus no coração livra a gente de qualquer mal, de qualquer calamidade, de qualquer adversidade. Se esquecem do que Jesus disse:
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar para vocês é que estar a serviço de Jesus não livra os seus servos de enfrentarem a tempestade. Se a gente abre a Bíblia, se a gente vai ler a Bíblia de forma humilde, clara, transparente, a gente vai ver que todos os servos de Deus, espalhados na história da redenção, enfrentaram algum dia mal. Afinal de contas, é por meio também da adversidade que Deus nos peneira, que Deus nos prova, que Deus nos traz maturidade, que Deus nos aproxima dele, que Deus tira de nós as nossas muletas, que Deus nos faz olhar para ele com mais clareza, com mais propriedade. Então, estar a serviço de Jesus não livra os seus servos de enfrentar a tempestade. Entretanto, quando Deus nos permite entrar na tempestade, ele tem um plano, ele tem um propósito, tudo está debaixo da sua santa vontade. O texto de Marcos vai dizer aí no verso 35 a 37, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Essa era a vontade de Jesus, o plano de Jesus era chegar lá do outro lado. Ele sabia que isso ia acontecer, mas ele não sabia como isso ia acontecer. E aí, eles deixaram as multidões ali, pegaram o barco, entraram no barco e partiram. Jesus, cansado, adormece, seus discípulos fazem o melhor até que chega a bendita da tempestade e tudo muda de figura. No verso 37, o texto vai nos dizer, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. E como eu disse, dentro do barco tinham 4 homens experientes, mas que de nada serviu a sua experiência e a sua força. À medida que foi se agravando a situação, eles perceberam que seus esforços eram inúteis. E o texto diz que Jesus estava dentro do barco. Jesus está dentro do barco, não livrou seus servos de enfrentarem a tempestade. Afinal de contas, Jesus tinha um propósito. Deus teve o seu propósito. Assim como também Deus está tendo um propósito em nos permitir passar por toda essa situação. Deus tem um propósito. Estar a serviço de Jesus não nos livra de enfrentarmos a tempestade, mas Deus tem um propósito. O segundo ponto que eu gostaria de lembrar para vocês essa manhã é o óbvio. Deus está ao nosso lado. Deus está conosco. Deus está em nós. Deus está no meio de nós. Nós somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor. Ele nos chamou por meio de Cristo Jesus para sermos propriedade dele, nação santa, povo escolhido. E apesar de toda essa calamidade, essa desgraça, essa situação triste, Deus está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado. Deus está no meio de nós. Deus é por nós. Deus está conosco. No verso 38, o evangelista registra: Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Quer dizer, no meio da tempestade, Jesus estava com seus discípulos. E pelo fato de Jesus estar com seus discípulos, a vontade de Deus ela foi cumprida. Não foi a tempestade que modificou a vontade de Deus, impediu que a vontade de Deus fosse cumprida. A tempestade ela não tem força suficiente diante de Deus. A tempestade ela não pode nos privar de vermos e observarmos a vontade de Deus sendo estabelecida na vida da gente. Então, Jesus está ao teu lado. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Se você parar, se você respirar, se você se lembrar da Escritura, se você trouxer à memória aquilo que lhe dá esperança, você vai se lembrar de que quando Deus está ao nosso lado, o mal se transforma em bem, a maldição em bênção,
a tristeza em alegria. Ainda que a gente passe pelas muitas águas, elas não nos submergirão. Ainda que a gente passe pelo fogo, em frente ao fogo, ele não nos queimará. Deus, na nossa vida, faz toda a diferença. Na vida dos crentes, Deus faz diferença. Nesses dias, falando com os irmãos, nas suas lutas, correndo contra o tempo, vendo seus bens sendo consumidos pela água, vendo, né, toda a situação, apesar de toda a tristeza, o coração permanecia em paz. Apesar do dia de amanhã ser completamente fora dos planos e projetos de, sei lá, uma semana atrás, o coração permanece em paz. Porque o Senhor é o nosso pastor. Ele nos leva para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes, mas também está conosco e faz toda a diferença quando a gente ultrapassa, quando a gente passa pelo vale da sombra e da morte. Jesus está no barco, fez toda a diferença. Se Jesus não tivesse, bom, a experiência deles de pesca não valeria de nada, a força deles dentro do barco não valeria de nada, as boas intenções dentro do barco não valeriam de nada, eles de fato iriam perecer. Mas pelo fato de Jesus estar lá, tudo mudou, né? Tudo foi diferente. O terceiro ponto que eu gostaria que você se lembrasse desse texto é que nossas preocupações, elas são legítimas diante de Deus. As nossas preocupações, elas são legítimas diante de Deus. No verso 38, os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Os discípulos foram atrás daquele que podia resolver alguma coisa. Deus nos dá essa liberdade. Eu sei que muitas vezes, irmãos, pelo corre-corre da vida, a gente esquece da oração. A gente subestima muitas vezes a oração. Mas a oração é meio de graça, a oração é a permissão de Deus em que nós podemos nos achegar a Ele, a lançar sobre Ele as nossas ansiedades, a contar o nosso dia, a pedirmos não apenas por nós, mas a intercedermos por outras causas também. E se nós lembrarmos, por exemplo, dos Salmos, nós vamos perceber que os salmistas, eles não perdiam tempo, eles lançavam sobre ele toda a sua ansiedade, porque eles sabiam que Deus era quem cuidava deles. As nossas preocupações são legítimas diante de Deus e é tempo de dobrar o joelho, é tempo de orar e é tempo de clamar. Não murmure. Eu sei que dá tristeza, dá pesar, perder tudo, a vida mudar da água para o vinho, da noite para o dia, mas não murmure. Lamente-se diante de Deus, coloque-se diante de Deus, diga, seja sincero, derrame o seu coração diante de Deus. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos altivos, aos arrogantes, mas ele não resiste aos humildes. Derrame-se diante de Deus, lamente-se, chore, mostre a ele a sua tristeza, as suas inquietações, as suas necessidades. Os discípulos legitimamente clamaram ao Mestre: Mestre, não te importa que morramos? Eles foram atrás de quem podia mudar a situação. E Jesus os ouviu. Jesus estava lá, disponível, aberto. No Salmo 119, verso 71, o salmista diz assim: foi bom ter eu passado pela aflição. Eu sei, irmãos, que isso é meio, né, incoerente às vezes na nossa cabeça, no nosso raciocínio. Passar pela aflição nunca é bom. Mas no Salmo 119, verso 71, a gente vai aprender que porque a aflição ela é pedagógica, a aflição nos dá lições, a aflição nos aproxima de Deus, a aflição tira de nós coisas desnecessárias, a aflição nos faz observar o foco correto. Então, volte-se para Deus. Em Hebreus 4:15, o escritor à carta aos Hebreus diz o seguinte: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Nós temos alguém que é por nós, que pode interceder por nós. Nós cremos em Jesus. Ele em tudo sofreu para que pudesse nos socorrer também no nosso sofrimento. As nossas preocupações são legítimas diante de Deus. Então, dobre o seu joelho diante de Deus,
Lance a ele as suas ansiedades, desabafe com ele, espere nele, confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O quarto ponto que eu gostaria de meditar com você essa manhã é que nós precisamos nos lembrar quem é Jesus. Eu sei que isso é meio óbvio, mas muitos se esqueceram quem Jesus é. Jesus, às vezes, sei lá, é um conhecido religioso, é um parceiro, é um coleguinha. Jesus é Deus, né? João, no seu evangelho, no capítulo 1, dos versos de 1 a 5, vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quem é Jesus, irmãos? Ele não foi um agitador político, ele não foi um mero profeta, ele não foi um mero filósofo, ele não foi um libertador político. Jesus é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que pode nos socorrer na nossa aflição, responder às nossas orações e nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Lembre de Jó. Um dia ele perdeu não apenas os seus bens, mas os seus entes queridos, a sua saúde, e ele passou por uma fase de muito sofrimento, mas ele aprendeu muitas coisas, e no final ele percebeu que Deus esteve em tudo, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus governa e rege todas as coisas, e que Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Lembre-se disso. Deus quer o melhor para você. Lembre-se de quem Deus é. Ele tem planos bons para nós, não planos de maldade, de maldição, mas de bênção, de paz. Lembre-se de quem Deus é. Confie no Senhor, entregue a sua vida a Ele, deleite-se nele. Lembre-se de quem Deus é. Ele há de nos socorrer, Ele há de nos suprir, Ele há de nos ajudar. Lembre-se de quem Deus é. O quinto ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje pela manhã é lembrar para você que Deus se importa conosco e age em nosso favor. Deus se importa. Ele não é uma estátua, ele não é um conceito, ele não é uma força, ele não é uma entidade. Eu amo o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um tremedal de lama, de um poço de destruição, e me colocou sobre uma rocha. É o Deus que escuta a aflição do seu povo e vem para socorrê-lo. Ele se importa comigo, ele se importa com você, ele sabe do que você precisa e ele age em seu favor. Descanse no Senhor, Deus está agindo. Deus já estava agindo antes, Deus estava agindo quando você dormiu, Deus está agindo agora. Deus se importa conosco. Nos versos 39 a 41, o texto de Marcos diz o seguinte: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus se levanta diante do pedido de socorro dos seus discípulos, ele olha para toda aquela tempestade e a repreende, coloca tudo no lugar, o caos vai para a ordem e a vida segue. E o maravilhoso é que os discípulos olham para ele, maravilhados, atônitos, apavorados. Quem é esse Jesus? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Deus, ele se importa com os seus, ele age em nosso favor. Espera no Senhor, Deus se importa com você, ele vai visitar você, a sua família, as suas necessidades, ele vai fazer com que a sua vontade seja cumprida, ele age em nosso favor.
todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus é bom. Em sexto e último lugar, a velha expressão tem que ser real na vida da gente. Se Cristo está no barco, no final, tudo vai bem. Os discípulos não foram poupados da tempestade, os discípulos enfrentaram a tempestade, mas os discípulos, vendo que não venceriam a tempestade, eles clamam a ajuda do Mestre. O Mestre, então, que os ama, age em seu favor. E no final, tudo vai bem. A gente não tem respostas agora, mas no final a gente vai conseguir entender, ainda que não tenhamos todas as respostas, ainda que a vida nunca mais seja a mesma, mas ela será melhor, porque nós cremos naquele que é, naquele que nos ama, naquele que escuta as nossas orações, naquele que se importa conosco, naquele que age em nosso favor. No final, tudo vai bem. Amém? O texto de Marcos diz: repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Jesus está no controle das nossas vidas, da vida da tua família. Se aproxime dele. Se achegue a ele. Lance diante dele suas ansiedades. Espere por ele. E o mais ele fará. E o mais ele fará, porque ele é bom. Porque ele é o nosso Deus, nosso socorro sempre presente na hora da angústia. Se lembra do que diz a música dos nossos salmos e hinos 172, abrigo no temporal, rochedo forte é o meu Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. Ó, Cristo é nosso abrigo no temporal, no temporal, no temporal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Lugar de sombra no verão, descanso na tribulação. Vigia fiel na escuridão, descanso na tribulação. Piloto bom no bravo mar, consolo na tribulação. Ancoradouro singular, consolo na tribulação. Jesus é o nosso benfeitor, auxílio na tribulação. Presente, eterno Salvador, auxílio na tribulação. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 9, verso 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Que possamos confiar no Senhor, Ele é o nosso guia, o nosso amparo, está sempre conosco. Jesus, meu guia.